em diante foi a palavra que o Senhor trouxe em meu coração para esta tarde, para este início de noite. Quem achou pode dar um amém? Do verso 1 em diante diz assim o texto sagrado. E disse Deus, haja luz. O pessoal está pedindo para acender a luz. Eu acho que vai acender aí. Pronto, acender. E viu Deus que era bom. Vamos lá. Lucas 5, do 1 em diante, diz assim o texto. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? E viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, na minha versão diz fazendo assim, eu gostaria que você reproduzisse isso, diga fazendo assim. Diga de novo, fazendo assim. Só mais uma vez, vai. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede, de modo que fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui você diz amém. Oh, aleluia, aleluia. Nós estamos diante da primeira e grandiosa pesca maravilhosa. Jesus vem chegando à beira da praia do lago de Genezaré e uma multidão o vem apertando, estreitando isso, porque a fama de Jesus já havia percorrido todos os arredores e bairros circunvizinhos a Jerusalém. Jesus ficou muito conhecido e muito famoso, não porque procurava a fama, mas porque era muito útil. Quando você fica querendo ser famoso, você até consegue, mas isso será fugaz e temporário, porque foi provocado sem embasamento, simplesmente por vaidade. E vaidade não sustenta ninguém, ela te dá um momento, mas não estabelece carreira. E Jesus tem um ministério muito frutífero. Nesse período de 3 anos e meio ministerial, Jesus até hoje é para nós, não apenas numa visão espiritual, mas também humana, histórica com H, maior revolucionário da história. Até os ateus e as pessoas que não creem nele como Filho de Deus precisam datar a história antes dele e depois dele, porque nunca mais o mundo foi o mesmo depois de Jesus. E isso aconteceu porque ele era muito útil. Jesus era extremamente relevante. Aonde Jesus passava, a multidão se apertava para estar com ele, porque sabia que milagres iriam acontecer. Cegos seriam curados, endemoniados seriam libertos, vidas seriam restauradas e uma palavra direcionaria e nortearia a vida de alguém para sempre. Nós precisamos ter a mesma intenção de Jesus. Não de correr atrás de fama, mas correr atrás de serviço, de utilidade. E quando você faz isso com integridade, é inevitável o reconhecimento de quem está acompanhando o seu ministério, de quem está acompanhando aquilo que você está fazendo, seja numa carreira espiritual ou em qualquer carreira que você se propõe a fazer. Vem então Jesus, cercado de uma multidão, chega à beira da praia e pede o barco de Pedro emprestado. Sobe no barco, pede ele que afaste um pouco da margem da praia, e ali começa a trazer o ensino, a ministração daquela manhã. O texto diz que todos se assentam e começam a ouvir Jesus, que também se assenta no barco de Pedro para ouvi-lo. Ele utiliza o barco de Pedro, ele pede ajuda a Pedro, ele desancora o barco de Pedro,
Mas a visão panorâmica que Jesus tem, logo que vai chegando à beira da praia, não é o barco de Pedro ou propriamente a vida de Pedro. O texto diz que chegando à beira da praia, ele viu dois barcos. Ele entrou em um, você conhece o contexto dessa história, a realização do milagre veio por intermédio da rede lançada pelo barco de Pedro. O barco utilizado por Jesus foi o barco de Pedro. A palavra direcionada de Jesus foi específica para a vida de Simão, para a vida de Pedro, mas a visão panorâmica de Jesus ao chegar à praia diz o texto, e viu Jesus dois barcos. Estava tarde hoje no hotel e o Senhor falou comigo. Você precisa começar a compreender e levar as pessoas à mesma compreensão. De que eu posso entrar no seu barco, posso direcionar uma palavra à sua vida, eu posso manifestar um milagre sobre a sua rede, eu posso derramar sobre a sua vida a virtude que eu determinei para você viver algo extraordinário, mas você precisa entender que tudo que eu estou a fazer em você, com você, por você, ou intermédio de você, não diz respeito só a você. Está na hora da gente, como igreja, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como pastor, como crente, como pregador, como evangelista, como ministro, começar a entender que não é porque ele faz na gente, com a gente, na vida da gente, que aquilo é só sobre a gente. A visão panorâmica de Jesus ao chegar na praia é dois barcos. Escolheu um, mas a visão dele estava sobre os dois. Há uma visão panorâmica que nos envolve no contexto do milagre. E você vai compreender a proporção da grandeza do milagre quando começar a ver como Jesus vê. Dois barcos. Espírito Santo de Deus diz para mim, quando Jesus entra no meu barco, ele não vê tudo o que ele pode fazer por mim. Ele vê tudo o que fazendo em mim, eu poderei fazer pelos outros. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero entrar no seu barco. Eu vou escolher o seu barco, mas não ache que o seu barco vai me confundir a visão. Não ache que o seu carisma vai me confundir o propósito. Não ache que o timbre da sua voz vai me fazer esquecer de por que eu escolhi você. Não ache que por causa do seu poder de persuasão, eu vou esquecer daquilo que eu queria fazer quando te chamei. Deus está dando um sacode a alguém hoje aqui e está dizendo, não confunda seu ministério com o seu sonho. Não confunda a sua visão com o querer de Deus. Não é porque você está envolvido tão intrinsecamente, tão literalmente, tão no centro dessa situação, que significa que com o passar do dia ela seja sobre você. Dois barcos. Cadê meu esboço? A poder. Você sabe o que significa a visão panorâmica? Eu vi no dicionário, significa isso aqui, ó. É o tipo de visão precisa, exata, que oferece a totalidade mais ampla de uma imagem ou de um seu contexto, ou do seu contexto. Jesus está dizendo, você precisa ampliar a sua visão para entender por que eu te escolhi. Você precisa ampliar a sua visão para entender por que eu te chamei. Você precisa ampliar a sua visão para entender por que eu te encontrei exatamente onde você está. Você precisa ampliar a sua visão para saber por que eu quero alguém como você, do jeito que você está, da maneira como você é. Amplie a sua visão. Você fica dizendo por que eu, você fica dizendo por que agora, você fica dizendo por que assim. E Deus está dizendo, quando você sair desse centro e ampliar a sua visão, você vai entender por que você, por que seu barco, por que com você. Oh, aleluia. Jesus agora vai tomar uma atitude que o Espírito Santo me despertou para ela. Quando Jesus entra no barco de Pedro e desancora um pouco, afastando mais para o mar, o texto diz que ele se assenta no barco de frente à multidão. A multidão não estava no mar, a multidão estava na areia. Então, Jesus assenta-se no barco de frente para a multidão. Logo o Espírito Santo soprou ao meu ouvido nessa tarde, e ele me disse, de costas para o mar, de frente para os homens. A visão de Jesus está totalmente focada nos homens. Diga comigo, por favor, essa palavra, ela norteia algo profético nessa noite. Diga, de costas para o mar, de frente para o homem.
Diga de novo, de costas para o mar, de frente para o homem. É o convite do Espírito Santo para a nossa vida nessa noite. É da vontade de Deus que nós entendamos que o mar é muito grande, muito poderoso, mas não é tão relevante para a obra que Jesus vai fazer agora. Camila, o que você está dizendo? Mar denota sobre circunstâncias da vida. Mar fala sobre toda a imensidão do mundo que nos cerca a despeito de nós. Mar fala sobre um poder que não pode ser controlado, sobre um tempo que não pode ser aferido, sobre um lugar que é difícil encontrar até o destino quando se está no meio dele. Jesus está dizendo, ei, eu nunca me importei em dar mais atenção ao mar do que as pessoas. Eu nunca observei mais a circunstância e o contexto do que as pessoas. Você vai ver isso em João 9, eu já falei sobre isso uma vez, quando Jesus passa pelo homem cego. O texto diz que os discípulos olham e só vem a sua deficiência, a sua cegueira. O texto diz, e passando Jesus, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Ou seja, antes de ser cego, Jesus vê um homem. Antes das circunstâncias, Jesus vê a humanidade. Antes de como ele estava, Jesus vê quem ele era. Aí o texto diz que os discípulos passam pela mesma pessoa e ao invés de verem um homem, só destacam a sua deficiência. Porque a sociedade destaca quem você é no contexto daquilo que você faz. Jesus é o único que consegue separar o que você faz daquilo que você é. Jesus olha para um homem, eles olham para o mesmo homem. Jesus vê um homem e eles só veem um cego. Jesus passa por nós passamos por uma prostituta e o homem olha e diz, olha, é uma prostituta. Jesus passa pela mesma prostituta e diz, olha, é uma mulher. O homem passa por um menino e diz, olha, um cracudo. Jesus passa pelo mesmo cracudo e diz, olha, um menino. Mar fala de circunstâncias adversas, de tudo que nos cerca. E Jesus está dizendo, eu estou de costas para o mar, porque a imensidão de tudo que te cerca não faz eu tirar o foco de você. Jesus fica de costas para o mar e de frente para o homem. E eu disse, Deus, quando foi que o Senhor fez isso? Mais categoricamente, e ele me disse, Êxodo capítulo de número 14, o povo olha para o mar, Moisés olha para o mar e Deus olha para o povo. Está todo mundo de frente para o mar, exatamente na mesma condição de Lucas 5. Em Lucas 5, Jesus está de frente para o povo, mas o povo está de frente para o... Mas Jesus não quer que eles olhem para o mar. Jesus quer que eles olhem para o ensino. Jesus quer que eles olhem para a palavra. Jesus quer que eles olhem para o verbo vivo. E quantas vezes diante do mar estamos também diante do verbo vivo, mas só olhamos para o mar. Jesus está dizendo, se você olhasse nos meus olhos, veria que eu estou olhando para você. Veria que eu não estou preocupado com as circunstâncias que te cercam. Oh, o povo está diante do mar, desesperado. Moisés, olha aí, há um mar diante de nós. Moisés diz, Deus, olha aí, há um mar diante de nós. Por que clamas a mim, Moisés? Não converse comigo sobre o mar. Não converse comigo sobre circunstâncias. Observe a minha palavra, ouça o que eu te digo e pisa nessa água. Toca nesse mar. Oh. O mar se abre, o vento sopra, abre do outro lado, abre do lado de cá. O texto diz que o povo passa com os pés enxutos. O texto diz que abriu-se um caminho seco, secou completamente. Os egípcios vêm entrando pelo caminho que se abriu no mar. Moisés dá uma palavra que Deus disse a ele, olhe por uma última vez, porque os egípcios que viste hoje, nunca mais outra vez vereis. Quando o último hebreu dá costas para o mar, quando o último hebreu tira o pé que divide aonde movimentavam-se as águas do mar, para onde se tocava o solo que separava das águas, o texto diz que o paredão de água vem fechando de uma vez só e morre esmagado com o impacto das águas. Faraó, seu cavalo, seu cavaleiro, seus servos, sua bandeira, sua fúria, seu ódio, sua sede de sangue, tudo é mergulhado e submerso
imerso sobre as águas. Miriam sai do outro lado segurando o pandeiro. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. E ela canta de frente para o mar? Não. Ela está celebrando a vida dos hebreus, não a morte dos egípcios. Camilo, o que você está dizendo? Não sou eu, é Deus que está dizendo. Vire as costas para o mar e olhe para o que eu estou te levando. Olhe para o que eu estou te vocacionando. Olhe para aquilo que eu estou te chamando. Deus estava falando comigo no meu quarto e Ele dizia: todas as vezes que estiver o mar e o homem, eu sempre estarei olhando para o homem. A criação é maravilhosa, a criação é impactante, a criação é maravilhosa, mas o salmista vai salmodiar o Salmo 8 e ele vai dizer que nós somos o pináculo da criação. Deus está dizendo: eu não perdi o foco, é você que está perdendo o seu foco. Deus está dizendo: eu não perdi a diretriz, é você que tem andado sem direção porque não tem olhado nos meus olhos, porque não tem observado a minha palavra, porque não tem seguido a direção que eu te orientei. Mateus capítulo 14, verso 24 em diante. Há uma tempestade, os discípulos estão dentro do barco. Naquela noite Jesus vem chegando sobre as águas depois de uma madrugada de oração. Vem Jesus andando sobre o mar. Eles olham de longe e pensam: ai, é um fantasma. O mar te assusta porque você fica olhando para ele. O mar tira as expectativas corretas daquilo que você já conhece, porque você fica apavorado pelas ondas. É um fantasma. Jesus diz: filhos, não temam, sou eu. Pedro vai chegando mais para perto do barco, chega mais para a ponta onde dava para as águas e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Isso aqui parece uma loucura. Como é que alguém quer pisar na água estando no barco, onde é o lugar mais seguro? Pedro, você está no lugar mais seguro. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele está dizendo: libera a palavra, me dá um método de chegar aí. Vem. Vem ele andando por cima das águas. O texto diz que ele anda. Completa aí, gente. O texto diz que ele... O texto diz que ele... Mas vendo o mar... Vendo o vento, sentiu medo e começou a afundar. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Pega com vontade, não faça desse momento um momento esquisito, não. Faça essa pessoa perceber que você não veio para um evento social, não. Que esse lugar está tomado de crente pentecostal cheio do Espírito Santo. Segura a mão desse crente que está ao seu lado e diga para essa pessoa: se Jesus dá as costas para o mar, você também dá. Diga: se Jesus olha para você, você olha para ele. Sacode alguém e diga: dê as costas para o mar, dê as costas para as circunstâncias. Olhe para Jesus, olhe para a palavra de Jesus. Olha como Jesus corrige o momento de afundamento de Pedro. Antes de dar a mão para ele, diz o texto, Jesus, fitando os olhos em Pedro, disse: olha para mim. Camarassúria. Me faz lembrar o primeiro milagre da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quando o aleijado está à porta do templo chamada Formosa, 40 anos manco, não entra nem sai, fica ali no meio, parado. Vem João e Pedro subindo. Ele estende para pedir uma esmola. Circunstâncias. Pedro não tem dinheiro. O homem precisa de dinheiro. Ele não é vagabundo, está na lei. Deficiente tem direito a dinheiro. Os outros acham que naquele contexto, vergonha é o deficiente pedir ajuda. Vergonha era Pedro não ter dinheiro para dá-lo, porque a lei garantia esse subsídio. Só que ele não tem por quê? Porque a igreja trabalhava com provisão diária. Então acabava, ao final de tarde já estava tudo designado. Aí ele olha para o homem e diz: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E alguém diz: o moço levantou. Nananina, não. O texto diz que ele libera a palavra e diz assim: e Pedro, fitando os olhos nele, disse: moço, olha para mim.
olha para mim. E o moço olhou para ele. Aí o texto diz: e Pedro, estendendo a mão, o levantou. Esse mar está te afundando porque você está olhando para o lugar errado. Estas dívidas estão te afundando porque você está olhando para o lugar errado. Essa depressão está te matando porque você está olhando para o lugar errado. Olha para onde Paulo disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha para ele e o mar não te assusta. Olha para ele e as dívidas não te sufocam. Olha para ele e a insônia não te mata. Olha para ele. Olhou para ele. Marcos 4:35 é uma das primeiras manifestações de um Jesus irado. Você continuar olhando para o lugar errado, você vai conhecer um Jesus irado. Jesus trabalhando direto, uma cruzada evangelística atrás da outra. Chegou dentro do barco, período de translado. Para quem ministra é hora de sono. Para de falar no carro igual a tagarela quando busca alguém no aeroporto. Aí dorme. Jesus dorme. 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 Poxa, o texto diz que tinha até uma almofada. Se preparou para dormir. Mar revolto. Barco balançando. Água entrando e vento chicoteando as ondas que chicoteam o barco. Não é possível que esse homem está dormindo. Os discípulos ficam indignados. Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? Jesus levanta. Imagina acordar alguém no meio do sono. Não é à toa que ele vai falar o que ele fala depois. Vai ele mais para perto da proa. Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Olha que interessante. Quando Jesus olha para o mar e dá ordem, o mar se acalma. Quando Jesus olha para o vento, Jesus dá ordem, o vento se acalma. Tudo obedece quando ele fala, quando ele manda. Jesus está dizendo: se vocês me obedecessem como o mar me obedece, você não tinha medo do mar, você tinha medo de mim. Não, entenda o que eu estou querendo dizer. Jesus está querendo dizer isso aqui, para a gente entender. É porque você olha para ele que ele te ameaça. É porque vocês estão focados nele que vocês estão apavorados. Vocês estão aqui no barco com alguém que provoca medo e estão com medo de quem obedece, o comandante desse barco. Diga de novo. De costas para o mar. De frente para o homem. Jesus termina o ensino nesse contexto e dessa maneira, de costas para o mar e de frente para o homem naquela manhã, lhe dando atenção, lhe dedicando expressão. Quando ele termina de ministrar, o texto diz que Pedro ouviu tudo que ele falou, e é daí que Pedro identifica que ele é mestre por causa da maneira como ele falava, porque na verdade eles ainda não se conheciam. Então, ele ouve e sabe que está diante de um mestre porque o ouviu naquela manhã. É interessante porque depois de uma noite de trabalho fracassado, frustrado, uma noite de trabalho cansativa e improdutiva, a primeira coisa que um trabalhador quer fazer é ir embora, sim ou não? Sim ou não? Eu não sei se você já foi vendedor de porta, de rua, de comércio ou de qualquer coisa, mas no dia que acaba e você não vende nada, você não quer ir para a casa de ninguém, você não quer comemorar festa, você não quer nada, você quer ir embora para casa. Vez ou outra eu tinha que vender batendo meta dentro do sistema bancário. E se naquele dia eu não fosse bem nas minhas metas, eu não queria ir para lugar nenhum, eu não queria confraternizar, eu não queria nada, eu queria ir para casa. Te afronta, você se sente diminuído, incapaz. Parece que você não foi chamado para fazer o que você sabe que faz. Só que o texto diz que quando Jesus chega e pede o barco, ele ocupa o barco de Pedro com uma coisa que não é o que Pedro pode fazer, mas é o que ele faz, pregar naquela manhã. Às vezes Jesus encontra a gente justamente nesse período da vida,
O período que a gente é incapaz de usar a nossa ferramenta, ou mesmo usando, não consegue estabelecer o resultado que sabe que ela produz. E quando a gente quer ancorar para desgarrar de tudo, Jesus ocupa aquela ferramenta para dar um tempo da gente ouvi-lo e voltar a usar a ferramenta de novo. Depois daquele momento, Pedro não vai embora para casa, nem ninguém. Até porque Jesus chegou enquanto eles lavavam a rede, justamente para interrompê-los naquele período de tempo. Jesus segura eles ali. E o que é que Pedro faz? Continua lavando a rede? Não! O texto diz que ele o ouvia, ele ouviu. E depois de ouvi-lo, uma expectativa nova é gerada em seu coração para aquela manhã. Jesus desce do barco, se direciona a Pedro e diz: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. As redes são vossas, mas a palavra eu estou dando para você, Simão. Olha para quem está do seu lado e diz: ele vê 2 barcos, quer abençoar todo mundo, mas só manda em mim. Pedro está olhando Jesus pregando aquela manhã. E gente, se a gente se maravilha de ver homens de Deus pregando a palavra, você imagina o verbo vivo pregando a palavra. É por isso que nego ia com dinheiro, sem dinheiro de passagem, com comida, sem comida. Era ele. Todo mundo ouvindo Jesus ministrar naquela manhã. Imagine Pedro ouvindo um homem que nunca ouviu nada igual. Nunca ouviu nada semelhante àquilo que Jesus estava falando. Imagine como ele foi renovado naquela manhã. Imagine como a palavra daquela manhã lhe tocou em áreas que ele nem sabia ainda que tinha sido tocado. De repente, este homem que agora me produz grande inspiração, que me faz gerar expectativa de dias melhores, que me renova a esperança, vem andando na minha direção. E vem trazendo uma palavra que norteia um destino para aquela manhã. Oh, meu Deus, eu imagino Pedro ouvindo e pensando: é agora que ele vai me falar qualquer coisa, porque ele tem poder para fazer qualquer coisa. Um homem que prega desse jeito, que tem uma palavra dessa, eita, que mestre! E aí Jesus vai lá e diz assim: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É complicado quando nós estamos nesse momento da vida, depois de um tempo de fracasso, de tristeza, de dor ou de improdutividade, você colocar expectativa em Jesus, que tudo pode. No nosso contexto aqui, a gente sabe que Ele pode tudo. É complicado quando você coloca expectativa num evento como esse, e você faz plantão para ter gente cobrindo o dia de trabalho para você estar aqui. Você paga dobrado para ter gente cuidando da parte que você não podia cuidar para você estar aqui. Tudo porque, conhecendo Jesus como você conhece, conhecendo os mestres como você conhece, você gera a seguinte expectativa: ora, eu vou estar lá, porque eu sei que Ele vai dar uma palavra que vai nortear a minha vida. Eu sei que Ele vai dar uma palavra que vai nortear a minha história. Tem gente aqui, irmão, que bloqueou a decisão que tem que tomar. Era para ter tomado semana passada, mas por causa do congresso disse: me liga uma semana depois que eu vou dar a resposta. Que gente é essa? É gente que crê tanto que Deus tem um norte, um destino, que não dá resposta antes de ouvi-lo. Primeiro ouve para gerar expectativa e para receber a direção. Tem gente aqui que entrou aqui dentro dizendo: eu não vou assinar carta de divórcio essa semana. Primeiro eu vou para o congresso para ver o que Jesus vai falar. Tem gente aqui que não assinou o contrato de sociedade essa semana. Disse: primeiro eu vou para o congresso, depois do que Jesus falar, aí eu vou resolver o que eu vou decidir. A gente gera uma expectativa na palavra, porque sabe que ela norteia, sabe que ela dá destino, sabe que ela sela, que ela ata ou desata, que ela abre ou fecha, que ela contrata ou que ela cancela. Quando a gente não está aqui por causa de A, D ou C, a gente está aqui porque acredita que Jesus vai usar A, B ou C. A gente vem para cá na expectativa de que Jesus fale. Por quê? Porque Jesus pode, Jesus tem, Jesus é, Jesus manda, Jesus faz. Aí imagina, a gente gera essa expectativa toda e diz assim: eu vou lá, porque o Deus que tudo pode vai falar comigo. Agora vamos lembrar algumas coisas que Ele pode. Oh, meu Deus, o que é um mar? Para o Jesus que manda ele ir lançar um anzol na beira de um rio para pagar o tributo, e diz: o primeiro peixe que subir, tu abre a boca dele e tira de lá uma estátua e paga o imposto. Olha que doideira que Jesus mandou fazer.
Isso é caixa eletrônico na água, irmão. Pá, pegou. Jesus é poderoso. Jesus mandou Pedro lançar rede no mar. Mas se tivesse mandado lançar rede na areia, subia peixe, sim ou não? É Jesus, meu irmão. Então você cria esse nível de expectativa quando precisa tomar uma direção. Jesus vai me dar, Jesus vai falar. Sabe qual é a parte complicada? Quando ele vem caminhando em sua direção, quando você vem para um congresso como esse, quando você gera expectativa consciente de que está diante de alguém que pode, e pensando que ele vai dar a resposta que você nunca imaginou, vai abrir o caminho que você nunca viu, vai abrir a porta que você não esperava. Ele diz, volta e lança a rede de novo. Não, você não entendeu, eu vou traduzir. O que Jesus está dizendo para a expectativa de Pedro é, volta e continua a fazer o que você estava fazendo antes de eu chegar por aqui. É complicadaço. É muito complicado. Porque o que você quer é um método diferente. Você quer um método diferente do método que você já conhece. E sabe quando você mais quer isso? Quando você aplica um método que não gera o resultado que você esperava. Então você pensa, se ele mudar o método, eu vou ter o resultado. Complicado é quando Jesus quer orientar a tua vida para te ensinar que o método não está errado, o método continua certo, apesar de ainda não ter dado certo. Só que vivemos em uma geração de resultados, de números. Então, quando não temos o resultado esperado, criamos a expectativa num método desconhecido. Queremos que Jesus nos dê uma equação nova. Queremos que o céu se revele como nunca se revelou, nem para Moisés, nem para Abraão. Oh Deus, como é que é? Sou eu. É a parte mais complicada da vida de quem está debaixo de uma direção de Deus, da vida de quem tem uma chamada e, acima de tudo, da vida de quem precisa e almeja um milagre. É entender essa direção. Trocando para miúdos é o que Jesus está dizendo. Volta e continua a fazer o que você sabe. Não, vou falar rasgado. Tem homem que chegou hoje aqui e disse, Senhor, porque eu te sirvo e aquela mulher não te serve? Me dá uma direção. Ou sai ela de casa ou sai eu. Aí Jesus diz, volta e continua amando aquela mulher. É complicado quando você diz, Senhor, tu me chamou para pregar a tua palavra e eu ministro a tua palavra, mas os telefones não tocam, a minha agenda não se abre, as pessoas não estão me conhecendo. Você está procurando resultado e Jesus está dizendo, volta e continua pregando no metrô, no ônibus, na congregação, no aniversário das crianças. Volta e continua com o método que você sabe. Por quê? Porque esse é o método certo. Você é pescador, pescador tem que lançar a rede, pescador tem que ir para o mar, pescador tem que navegar no barco, pescador tem que entender da rede. O Senhor vai usar um método que Pedro já conhecia. Por quê? Porque quando você depende do resultado, esse resultado não é categoricamente responsabilidade do método. Escute isso. Quando Jesus diz para Pedro, voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar, Jesus disse quanto ele ia pegar? Não. O verso 6 é claro. Jesus só diz, voltai ao mar alto. Voltai ao mar alto, verso 5, e lançai a rede para pescar. Jesus não fala quanto ele vai colher. Jesus só fala o que ele tem que fazer. Amaraçúria. Está na hora da gente entender isso. Quando o que você precisa de um milagre, você provoca o trabalho, mas não estabelece o resultado. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é Deus que está dizendo. Continua trabalhando e deixa o resultado comigo. Pega na mão de alguém, pega com vontade. Pega com vontade, diga para essa pessoa, Jesus ensinou o que você tem que fazer. Jesus não te ensinou a criar resultado, só a praticar o método. Ele está dizendo, o trabalho é contigo, o resultado é comigo. Confia no que eu te instruí, confia no que eu te ensinei, confia no que eu te mandei fazer. Quando Jesus manda ele voltar ao mar alto e lançar a rede para pescar, Jesus não diz quantos peixes Pedro vai pegar. Quem me ouve, diga amém. Se tem alguém aqui comigo ainda, diga eu. Jesus não disse quantos peixes ele ia pegar.
Jesus só disse o que ele tinha que fazer. Por quê? Que sabendo que vai lhe gerar resultado, não lhe diz o resultado, mas lhe instrui como faz o método. Porque todo milagre de Jesus é pedagógico, sim ou não? Tudo reverte a glória ao Pai. E para isso é necessário entendimento do que ele faz. Então Jesus sabia quantos iam pegar, mas não revelou para Pedro. Só instruiu ele no que ele tinha que fazer. Na pedagogia do milagre. Deus só diz o que a gente tem que fazer, para que no processo do milagre a gente não fique comprometido com o resultado, mas com o ensino. A gente não fique comprometido com os números, mas com a disciplina do método. Desculpa, mas agora quem vai falar sou eu, pelo que eu tenho visto. Paulo disse, em parte profetizamos e em parte falamos o que conhecemos. Vou falar do que eu tenho visto. Cabe bem aqui, dentro desse contexto. Tem muita gente vivendo o resultado do que foi manipulado porque não quis mais se submeter ao método. Para Deus não tem essa conversa de que os meios justificam os fins. Para Deus não. Pelo contrário, para Deus são os meios que estabelecem como vai ser o fim. Tem que ser do jeito certo. Deus está falando aqui comigo. Tem que ser do jeito certo. Tem que ser como eu te instruí. Tem que ser como eu te ensinei. Quanta gente alterando o método para manipular o resultado. Deus está mandando dizer a alguém, essa conta não vai fechar. Da quinta série para frente, a professora ensinou um negócio chamado prova real. Era um jeito de você sozinho saber se o método aplicado, matemática é uma ciência exata, completa aí, matemática é uma ciência? É uma ciência? Ou seja, tem que fechar. Nem que seja ponto 000, tem que fechar um resultado que justifique a equação, que justifique o método. Quando a gente começa a estudar isso e começa a fazer as coisas sozinho na escola, a tia, no meu tempo era tia, chama de prova real. O que é a prova real? Você pega o valor do resultado e faz a conta com o valor aplicado da primeira casa, dezena, centena, seja lá o que for. Juntando os dois, você vai ter o resultado que é igualzinho ao resultado do que é somado lá em cima. Como assim, Camila? Vai dar dois resultados, um justifica o outro. A equação justifica o resultado e o resultado justifica a equação. Como quem diz, esse resultado só dá nessa equação. E essa é a única equação que provoca esse resultado. O Senhor está dizendo, eu vou te dar um método e vou provocar o resultado. Você só terá o resultado se aplicar o meu método. Você escuta o que eu estou te falando? Não fala agora como pregadora, mas como profetisa de um novo tempo. A prova real de Jesus vai passar por ministérios, vai passar pela vida de muita gente e vai ter conta que não vai fechar, porque o resultado foi manipulado e Deus vai te ensinar o método. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diga, faz do jeito certo, faz do jeito certo, mesmo que tudo esteja dando errado, faça do jeito certo, mesmo que ninguém ouça a sua mensagem, pregue do jeito certo, mesmo que ninguém se agrade dos seus hinos, cante do jeito certo, mesmo que ninguém goste de como você dirige a sua igreja, dirija do jeito certo, ore do jeito certo, adore do jeito certo, celebre do jeito certo, dizime do jeito certo, oferte do jeito certo, submeta-se ao método. Ah, Camila, mas eu conheço esse método um tempão e não está dando resultado. Eu sigo essa orientação um tempão e não está dando resultado. Vou te falar um negócio. Quando você está aplicando o método e a instrução de Jesus do jeito certo, é impossível que o resultado dê errado. Mas se enquanto não houver um resultado, você tiver que continuar aplicando o mesmo método, guarde isso. Fora do tempo de Deus,
fora do tempo de Deus, da direção de Deus, até o que era para dar certo, vai dar. Mas dentro do tempo de Deus, até o que era para dar errado, vai dar certo. A obediência corrige tudo. Obedeça a direção que Deus te deu. Deus está dizendo, não mude os métodos por causa dos resultados. Sua obrigação é fazer o método. Meu comprometimento é gerar o resultado. Assim diz o Senhor. Deus aparece a Abraão, Gênesis 12. Manifesta a sua voz e aplica o método. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar. Resultado, farei de ti uma grande nação. Multiplicarei a tua descendência. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aplicou o método, deu uma instrução. Abraão pega as coisas e sai de casa. Começa a peregrinar. Quem tem promessa sempre vai peregrinar. O tempo passa, não gerou resultado. Cadê o filho? Cadê a multiplicação? Cadê a descendência? Eu estou aplicando o método, uai. Estou esperando, mas não gerou resultado. Sara, não tem resultado. Sara diz, Abraão, não tem resultado. Não, eu já sei. Vamos mudar o método. Pega H, deita com ela, minha serva, e dela vai nascer o resultado. Deitou. Isso Gênesis 12. De lá para cá Deus não manifesta Abraão. Aí Deus manifesta Gênesis 17. Prova real. Gênesis 17. Abraão, olhei para tua casa, estou vendo que tem uma coisa que não está batendo com o método que eu te dei. Eu te dei um método, mas estou vendo outro resultado. Um resultado que eu não provoquei, de um método que eu não ensinei. Camila, onde Deus diz isso para ele? No verso 1 do capítulo 17, quando diz para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aquilo ali não é início de encontro, o início foi em Gênesis 12. Por que não disse em Gênesis 12? Porque perfeição aqui não fala do seu caráter apenas como homem, fala do combinado e do acordo que Abraão e Deus fizeram em Gênesis 12. Trocando para grosso modo, o que Deus está dizendo é, Abraão, faz o que a gente combinou. Abraão, cadê o método que eu te ensinei? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo, estou vendo um resultado que não é equivalente ao método que eu te ensinei. Então como é que esse resultado foi gerado? Se esse resultado não é daquele método, significa então que o método foi mudado. E a gente tem que parar com essa mania de mexer no método por causa do resultado. Tem crente aqui que se não vigiar, vai ficar perturbado igual Asaf. Porque vai sair para a rua, vai ir para a rede social e só vai olhar para os resultados. Olha quantas curtidas, olha como está famoso, olha como tem dinheiro, olha como é grande, olha como tem, olha como faz, olha como entra, olha como sai. E você pagando preço, orando, jejuando, sendo crente de antigamente, o Instagram não bomba, a agenda não abre, as coisas não acontecem. E você ainda tem que ouvir conversinha do tipo, quem não é visto não é lembrado. E você vai ficando perturbado, vai ficando agoniado. E você diz, não é possível, o outro está lá todo requenguela, se vendendo sensacionalista, se arrebentando de tudo que é jeito, alterando o método, mexendo no resultado, manipulando tudo que existe, e eu aqui vai estar ficando perturbado, porque Deus não te chamou para avaliar resultado, te chamou para implementar método, te chamou para aprender. Guarde o que em nome do Senhor eu te digo. Não é porque está dando certo que significa que estão fazendo do jeito certo. Certa feita ouvi meu marido falar abertamente sobre isso. Não vale a pena mudar o método para ter resultado nenhum. Nem que o resultado seja bom. O texto diz que na época do episódio das águas de Meribá, quando a água vai sair da rocha, Moisés já era o homem mais manso da terra. Já era o homem mais manso da terra. Como é que pode? Quando conheceu Deus, era o mais brabo. Nem enterro para os outros favorecia, deixava a areia enterrar. Agora é o mais manso. Sendo ele o homem mais manso, vai ser perturbado pela influência do povo, que é rebelde de dura cerviz. Não fique invejado com quem Deus dá grandes habilidades. Você vê, para o homem mais manso da terra, o povo mais duro da terra.
Deus te deu é equivalente. Aí ele está tranquilão, mas o povo começa a perturbar. Não tem água? Trouxe a gente para cá para quê? Para morrer de sede? Não tinha cuia o suficiente lá não? Ah, lá a gente podia tomar banho no Nilo, aqui não tem nem água para a gente beber. E pererê, 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 parará, 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 pão duro, Moisés não aguenta aquela conversinha, vai chegando diante de Deus, Senhor, o povo tem sede. Tá bom, Moisés, vou te dar um método. Vamos lá, gente, vou te dar um método, uma instrução. Moisés, tem ali uma rocha. Você vai lá e fala. Qual é o método, Moisés? Você vai lá e fala a rocha. Só que do caminho que ouviu Deus até a aplicação do método que era executá-lo ao chegar na rocha, o povo vem falando de novo. Não deixa a pressão do povo alterar o método que Deus te deu. Vem no caminho, falando. Rapaz, como é que pode? Encontrou com Deus, recebeu direção de Deus, está debaixo do poder de Deus, mas a pressão do povo faz ele alterar o método enquanto ele vai executá-lo. Quando chega na beira na frente da rocha, Moisés já está pressionado, estressado, atribulado, pega o cajado e pá! Bate na rocha e a fere. Só que Deus não disse fere, Deus disse... Agora responda para mim, deu água ou não deu? Deu água ou não deu? Potável ou não? O povo bebeu ou não bebeu? Vem, gente, bebeu ou não bebeu? Saciou ou não saciou? Todo mundo satisfeito, sim ou não? Deu certo. Deu certo ou não deu? Vem, gente, deu certo ou não deu? Maravilha, todo mundo bebeu, deu certo. Aí Deus, Moisés, vem cá. Vem cá. Eu vi ali um resultado. Mas não vi ali o método. Quando você provocar um resultado que não é condizente com o método, você vai pagar pelo resultado que você criou. Por quê? Resultado não é responsabilidade sua. Jorrou água, o povo bebeu. Mas Moisés nunca pôde entrar em Canaã, a terra que ele conduziu o povo, para que entrasse. E Deus é fiel em dizer, isto por quanto foste rebelde ao episódio das águas de Meribá. Olha o que ele está dizendo. Não vai entrar, porque não aplicou o que eu falei. Eu não disse fere, eu disse... Não vai nessa vibe, meu irmão. De que é porque está dando certo. De que deu certo para ele ou para ela, vai dar certo para você também. A cada um, Deus tem um método. E Deus está dizendo, fica naquilo que eu te instruí. Remai de calamassuri, remai de camaramassuri. Ao subir aqui, pastor Jabes olhou para mim e disse assim, seja você e vai dar certo. Eu olhei para ele e falei, isso mesmo. Se pastor Jackson quiser gerar um resultado aqui, ele tem que ser ele. Sim ou não? Sim ou não? Quem gostou do pastor José Satírio, diga eu aqui. Você acha que alguém consegue ser igual àquele homem? O método é dele. Eu tenho o meu e você tem o seu. Mas o resultado... Não entendi. Deus está dizendo, cada um aplica o seu método, deixa que eu cuido do resultado. O resultado sou eu, do começo até o fim. O resultado sou eu. Sabe por que eles escolheram uma abundância tão grande de peixes? Porque não olharam para o resultado, se aplicaram em submeter-se à palavra. Olha o que o texto diz. Disse Jesus, voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. O texto diz, fizeram assim. É até estranho no contexto. O texto diz, fizeram assim. O que o texto está dizendo? Fizeram assim conforme a... E colheram. Olha isso, gente. Fizeram assim e colheram. Fizeram assim e colheram. Você quer um manto do remanto, do recanto, do profundo, do escondido. O Senhor está dizendo, faz assim, do jeito que eu te ensinei.
do jeito que eu te mandei, e deixa que eu visite o recanto do manto, do profundo, do escondido. Quando você faz pela palavra, a palavra faz por você. Se você for fiel ao método, assim diz o Senhor, eu serei fiel ao resultado. A palavra manifestou o milagre. A palavra, quem manifesta o milagre? Vem, gente, quem manifesta o milagre? Nesses 9 minutos que eu tenho, o Ministério de Louvor, corre para cá. O Ministério não, os músicos e o Nani, que eu pedi algo aqui de Deus para ele. Vem, Nani, tem pressa não. Ó. Volta ao mar alto e lance a rede para pescar. Isso é de Jesus uma palavra. Isso é de Jesus uma. Vem, aprende o método. Isso é de Jesus uma. Aí Pedro submete tudo que ele já usa àquela palavra. E cria uma expectativa em cima daquela palavra. Criou expectativa para quê? Para fazer uma coisa que ele já sabia fazer. Mas agora ele estava debaixo de uma. Nessa noite aqui, Deus está dizendo que vai visitar pessoas que praticam métodos instruídos por Deus, métodos antigos. Mas vai dar para você uma nova expectativa em cima de um método que você já conhece. Por quê? Porque a coisa mais difícil da vida de um homem, de uma mulher, é ter que continuar aplicando um método antigo, tendo uma expectativa nova. É difícil. É aí que muita gente se atropela. É aí que muito pregador continua pregando para pagar conta de luz. É aí que muito pastor deixa de ver ovelha e contabiliza número. Porque já faz o método há tanto tempo que já não tem sobre ele uma expectativa. É daí que o adorador vira religioso. E já não adora mais no culto, mas só vem para administrá-lo. O método é tão antigo, mas a expectativa já ficou velha. O que Jesus vai dar? Uma palavra que remete a um método antigo, mas agora sobre uma expectativa nova, porque Pedro está debaixo de uma palavra. E a palavra vai manifestar uma expectativa nova em cima de um método antigo. Volta ele ao mar alto, submete a rede, submete o barco, submete os amigos, vai todo mundo para o mar alto, lança a rede. Vai, Pedro, volta lá e faz isso agora sobre a minha palavra. Trabalhei a noite toda. Mas por que mandas? Ou sobre a tua? Vou lá. A palavra de Deus manifesta quando você não pode mais manifestar. João capítulo de número 19, Jesus está crucificado. Morto, Jesus está? Vem, gente, Jesus está? Jesus está morto. João diz que fica até o fim. Ele diz assim, eu sou testemunha do que vou dizer-vos, e digo-vos agora, porque estive lá e vi, e vos escrevo para que vós saibam que o que eu vi é um testemunho verdadeiro. Chegaram ao da direita, que havia sido crucificado com Cristo, e lhes arrebentaram as pernas. Fizeram a mesma coisa com o da ponta, que havia sido crucificado com ele. Chegando-se, porém, a Jesus, diz assim João, não puderam, não está dizendo que não quiseram, não está dizendo que não tinham o pau na mão, não está dizendo que não tinham a autoridade para fazer aquilo. O texto diz, João falou, eu vi, não puderam. João não atribui aquilo a coincidência, mas ele atribui aquilo a uma instrução antiga. Ele diz, chegando-se porém a Jesus, vendo como se já estivesse morto, lhe perfuraram então o lado, e agora tem certeza, Jesus está morto. Vem, igreja, Jesus está? Jesus está? Mas não puderam, soltaram então as madeiras, foram-se embora. E por que não? João vai dizer, eu vi, não puderam, porque sobre ele havia uma palavra dita pela boca do profeta Isaías, que lhe dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Não é coincidência, Jesus te deu um método, essa palavra vai manifestar.
um resultado. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva. Viva. A palavra de Deus é viva. Pedro, volta agora. Você vai fazer um método antigo, mas você está indo com uma palavra viva. Essa palavra vai manifestar o que você precisa. Essa palavra vai manifestar um resultado através do método que eu te dei. Jesus está morto no Calvário. Agora responde para mim. Morto se defende? Morto argumenta? Morto é morto. Mas por que não quebraram a perna dele? Porque sobre ele havia uma. A palavra de Deus é tão viva que ela pode estar sobre alguém que já está. Ela manifestará um resultado. Ela manifesta. Jesus está morto, mas a palavra de Isaías está viva. Por isso não podem quebrá-lo, porque ele está morto, mas a palavra está. Deus vai te dar uma nova palavra, uma expectativa nova para continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer, com alegria, com energia, com motivação, com disposição. Lança a rede, Pedro! Ele lança. Tem que esperar assentar. Entre a palavra e o assentamento da rede tem um tempo. Não é que tu não está dando resultado, você está puxando a rede rápido demais. Deixa assentar. Vício, hábito de uma noite inteira. Jogou, puxou. Jogou, puxou. Jogou, puxou. Agora ele vai jogar e vai puxar também, a noite inteira. Fazendo isso. Só que quando ele joga. Travou. Não consegue. Segura 2, segura 3, segura 4, segura 5. Vai, puxa. Não vem. Não vem. Não vem, não. E a rede está rasgando. E a rede está rasgando. E o peixe tem, mas não vem. Completa para mim. E o peixe tem, mas não. Tem, mas não. Deus está dizendo a alguém: se eu te disser que você já tem, mas não veio, porque você não faz um sinal. Quando a rede começou a rasgar, o texto diz que a estratégia foi essa, única. Fez um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para ajudar ele a puxar a. O Senhor está dizendo: isso aqui eu escrevi, eu tenho que ler para não falar errado, porque Jesus falou para mim não deixar de falar isso não. Aqui, ó. A rede rompe de propósito para você lembrar que ele não viu só o seu barco quando chegou na praia. De propósito. Deus falou isso aqui para eu dizer: Deus manda o resultado, mas são os amigos, os irmãos, que estabilizam a quantidade do que Ele te deu. 2 Reis 4, multiplicação do azeite da viúva. Pede aos teus vizinhos, não poucos mais. Não poucos mais. E foi isso que fez ela ter a quantidade de azeite que ela teve para vender a dívida, para vender o azeite, pagar a dívida e viver do resto. Camila, o que eu faço? Está na hora de fazer um sinal e confiar nas pessoas. Está na hora de fazer um sinal e entender que não é só sobre você. Ai, não posso trazer na minha casa porque minha casa é muito. Ai, minha casa vai saber que eu tenho banheira, vai saber que eu tenho porcelanato e vai saber que tem demônio também se você continuar guerreando sozinho. Deixa o povo entrar, deixa o povo ver, deixa eu segurar a tua rede. Não precisa contar todos os seus problemas, mas diz a parte principal, diz o que você precisa. Olha para alguém e diga: deixa mais alguém meter a mão na rede. Deixa mais alguém meter a mão na rede. Deixa mais alguém te ajudar em oração. Deixa mais alguém interceder pela sua vida. Deixa mais alguém apoiar seu ministério. Fica de pé no seu lugar. Olha para quem está do teu lado e diz: me ajuda aqui. Me ajuda a puxar isso aqui. Me ajuda a segurar isso aqui. A rede não pode rasgar. Porque senão eu tenho, mas não vou desfrutar. Eu tenho, mas não vou viver. Deus mandou, mas eu não vou conseguir administrar. Me ajuda aqui.